Me chamo Celina Moraes Lima, eu sou autora do artigo Aplicação de Otimização Linear na Seleção de Portfólio de Projetos. Eu fiz esse artigo em coautoria com o professor José Antônio Rabi. Meu orientador é o professor Antônio Castelo Filho. Eu sou aluno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicada à Indústria, com ênfase em Ciência de Dados, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, o ICMC, da USP. Aqui eu vou apresentar um pouco a vocês como é que está estruturada a minha apresentação. A primeira parte a gente vai falar um pouco da introdução, os principais motivos que me levaram a fazer esse artigo. Logo em seguida a gente vai falar um pouco da técnica de otimização linear e como a gente solucionou o problema da seleção de portfólio de projetos. E por último a gente vai falar um pouco da conclusão e dos resultados que a gente obteve com esse artigo. Aqui na introdução eu falo um pouco das motivações que nos levam a fazer uma seleção de portfólio de projeto ideal. Então, no mundo atual, o crescimento rápido das grandes organizações, aliado muito também com a grande pressão do mercado mundial por inovação, isso faz com que as empresas cada vez mais elas busquem resultados, lucros, geração de receita, e tudo isso são fatores que aceleram a demanda dessas empresas por mais projetos. Então, cada vez mais as empresas precisam de mais projetos para alcançar seus resultados. Por que isso? Porque os projetos eles possibilitam as empresas alcançar os seus objetivos estratégicos. E esses projetos eles vêm crescendo nessas empresas não só em volume, mas também em complexidade. 90% de todos os projetos do mundo hoje estão em um contexto de múltiplos projetos. Isso são dados do PMI. Então, o que quer dizer múltiplos projetos, Esse contexto quer dizer que esses projetos eles estão concorrendo entre si por recursos humanos, ou seja, as equipes que desenvolvem os projetos, e também por recursos financeiros. Então, a gente tem recursos finitos, para se executar esses projetos. E cada vez mais as empresas elas criam setores de gerenciamento de portfólio de projeto, que justamente são setores que eles têm o desafio de executar apenas os projetos certos e não todos os projetos. Então, para se fazer isso, é necessário fazer uma seleção de portfólio de projetos ideal. E justamente a gente pode fazer essa seleção através de uma técnica de otimização linear. A otimização linear ela é uma técnica que de pesquisa operacional, que é um ramo da matemática aplicada que utiliza modelos matemáticos, estatísticos e algorítmicos para auxiliar a tomada de decisão nas operações de uma empresa. E uma das aplicações, onde é que a gente aplica a otimização linear? Onde é necessário especificar de forma quantitativa a condução e a coordenação das operações ou atividades dentro de uma empresa. Por exemplo, se eu quero saber o número de projetos que eu tenho que fazer dentro do meu portfólio, eu posso usar a otimização linear. Eu preciso de um número para balizar a minha tomada de decisão. Então, o objetivo da otimização linear é estabelecer uma mistura ótima entre as diversas variáveis, segundo uma função objetivo linear, satisfazendo um conjunto de restrições lineares para se encontrar a melhor solução. E daí eu tenho as etapas para se fazer, resolver um problema de otimização linear. Eu tenho 3 grandes etapas. A primeira é a identificação de todos os fatores que estão envolvidos no problema, que eu tenho que fazer a identificação das minhas variáveis de decisão. Logo em seguida eu tenho que identificar se o meu problema é um problema de maximização ou minimização, que eu justamente vou fazer a função objetivo. E eu identifico também quais são as restrições do meu problema e também eu tenho que identificar quais são os parâmetros. Logo depois de identificado todos esses fatores, eu faço a elaboração do meu modelo matemático para que em seguida eu possa fazer a resolução desse modelo através de um algoritmo. Aqui nós temos o problema de otimização que nós temos que resolver. A gente tem, hipoteticamente, uma empresa com um portfólio de 30 projetos para serem realizados no ano de 2021. Vale lembrar que muitas empresas elas fazem o planejamento estratégico delas um ano antes de realizar. Um ano anterior, quer dizer. E para que elas realizem esses projetos, elas precisam primeiramente fazer uma identificação desse portfólio de projetos. Por quê? Porque esses projetos são os projetos que vão possibilitar essas empresas alcançarem seus objetivos estratégicos. Então, elas têm que identificar esses projetos, logo em seguida elas têm que categorizar esses projetos, e saber quantos projetos eu tenho de cada categoria. Então, nesse nosso problema, a gente identificou 7 categorias de projeto, que são os grupos.
Isso vai depender muito do ramo da empresa. E a gente atrelou a cada grupo de projeto, a cada projeto em si, um peso de critério. Ou seja, o peso é a soma de todos os critérios que cada projeto vai receber. E as empresas podem fazer diversos tipos de critérios. Aqui no nosso problema a gente usou critérios financeiros, ou seja, que é o retorno que cada projeto vai trazer financeiramente. A gente usou critérios de impacto ao negócio, a gente usou critérios estratégicos e mais outros 2 tipos de critérios, né? Então, a gente identificou também quanto de horas a gente tem que trabalhar em cada projeto para executar todos os projetos daquela categoria. E a gente já encontra aqui uma restrição. Por quê? Porque o número que eu preciso para executar todos os meus projetos em todas as categorias, que são 32.193 horas, ele é superior ao número que eu tenho disponível da minha equipe para trabalhar durante o ano. E a gente lembra que o nosso orçamento, ele é constante, eu não posso aumentar o meu número de equipe. Então, logo a gente está encontrando aqui uma restrição do nosso problema, né? Então, eu já sei que eu não vou poder executar todo o meu portfólio. Então, eu preciso saber, dentre esses 30 projetos, quais seriam os projetos ideais para a gente maximizar os resultados da nossa empresa. Então, essa é a grande questão. Qual o portfólio de projetos ideal que me traria uma maximização nos meus resultados? E aí eu começo a aplicar, fazer a identificação no meu quadro de identificação de cada fator que eu falei lá no início. Então, as minhas variáveis de decisão aqui nesse problema são as horas destinadas para cada projeto, para cada grupo de projeto. Então, eu vou decidir quantas horas eu destino para cada grupo, né, cada categoria daquelas 7. Logo em seguida, eu identifiquei que a maximização dos meus resultados a partir da distribuição das horas disponíveis para atender o máximo de demandas, né, a gente tem um problema aqui de maximização. E as restrições que eu encontrei são 2. Uma é a capacidade disponível de horas da equipe e a segunda são as horas destinadas aos grupos G2, G5 e G6, que são grupos que na nossa empresa, né, que em determinadas empresas, projetos regulatórios, projetos de geração de receita, são projetos predominantes que regulatórios, eles podem causar multas se eu não fizer esses projetos e eu sou obrigada a fazer, e geração de receita, eles vão me trazer um lucro para a receita. Tem também os projetos de expansão de negócio, que são projetos que eles são obrigatórios, são muito prioritários. E aí os parâmetros que a gente encontrou são o peso dos critérios e também as quantidades de demandas desses. E aqui, em seguida, eu fiz o modelo de otimização, eu encontro o nosso modelo de otimização e todas as restrições que estão ligadas a ele, né? Lembrando que está aqui todas as restrições de capacidade, de horas por grupo, de todos os grupos que eu tenho disponível e também a capacidade de toda a minha equipe. Logo que eu faço meu modelo de otimização, eu já posso fazer a resolução desse modelo, né, no Solver. O Solver, ele é um software integrado ao Excel que ele resolve problemas de programação linear e ele permite várias simulações que visam uma otimização dos nossos resultados. E aqui a gente criou 2 cenários no Solver. O primeiro cenário a gente identificou, a gente teve como resultado, né, 3 grupos nulos, ou seja, esses grupos eles não teriam nenhuma hora destinadas a eles, que era o grupo G1, o grupo G6 e o grupo G7. Já no segundo cenário, a gente colocou restrições para esse grupo, ou seja, número de horas mínimas para que a gente pudesse ter pelo menos alguns resultados. E por que isso? Porque algumas empresas elas usam balanceamento de portfólio, que é uma técnica que eu uso depois da minha seleção para eu tentar equilibrar um pouco o meu portfólio de projetos. E aí eu posso partir para as minhas conclusões que eu tive desse artigo, né? Então, no nosso cenário 1, como eu falei, a gente teve 3 variáveis nulas, né? E nossa função objetiva, ela alcançou a sua maximização, ou seja, a gente teve a maior maximização do nosso portfólio, né? Então, a questão aqui, será que seria interessante a gente fazer esses grupos de G1, G6, G7? Depende. Então, cada pergunta dessa vai ser muito dependendo do que a gente quer, né, na nossa empresa. E aí, no segundo cenário, a gente verificou o quê? Que o acréscimo, quando eu coloquei várias restrições, piso, resultou numa redução da nossa função objetivo, né? E aí a gente verificou que no segundo cenário também, alguns grupos eu conseguiria fazer todos os projetos e outros grupos eu não conseguiria fazer todos, mas somente alguns projetos.
E por fim, a gente conclui o quê? Que o entendimento do processo ele é muito importante e é fundamental para se fazer a escolha pela solução mais adequada. E a diminuição do valor das restrições, ela torna essas restrições menos atuantes, melhorando assim a função objetivo. O preço sombra, que a gente verificou, ele mostrou que a função objetiva ele aumentará se aumentarmos a capacidade de horas da equipe. E por fim, a gente pode concluir o que a otimização linear ela é uma técnica eficiente para se realizar uma seleção de portfólio de projetos mais adequada para o alcance dos objetivos estratégicos da empresa, permitindo assim a maximização dos lucros e benefícios dessa empresa.